Boa noite, boa noite a todos. E estamos aqui no nosso terceiro dia, no nosso terceiro aulão do aquecimento da Masterclass de Auriculoterapia Quântica, que acontece quando? Amanhã. Amanhã nós teremos a nossa aula maravilhosa de Auriculoterapia Quântica. E estamos aqui hoje com mais uma aula falando sobre como nós podemos potencializar os nossos atendimentos com a TCD, com a técnica Coraza para dor. Boa noite a todos que estão entrando. Então, hoje a gente vai falar sobre a TCD, sobre a técnica Coraza para dor. E eu preciso iniciar, né? Falar desde quando a gente começou com a técnica. Até vocês vão ver um pouquinho amanhã na aula, né? Que nós estávamos dando, como eu falei que eu era professora dos cristais, eu ia antes na frente do professor para a gente dar as aulas de como que eram os cristais, como que funcionava. E eu estava em Cuiabá, na FAUC, dando uma aula. E na FAUC eu dava aula sábado o dia todo, domingo o dia todo, até as 6 horas da tarde. E além dos alunos, nós atendíamos também os professores. E a dor era retirada com os cristais somente com o desbloqueio emocional. Então a gente fazia um desbloqueio emocional e nós retirávamos a dor. No domingo, às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para terminar a aula, terminar o curso, o que aconteceu? Chegou uma professora urrando de dor no trapézio. Ela não conseguia mexer o pescoço. E aí eu fui pegar no trapézio dela, duro, enrijecido, e ela estava quase chorando de dor. E isso, gente, foi uma fração de segundos que aconteceu comigo. Eu falei assim, meu Deus, eu tirar uma dor com desbloqueio emocional, às vezes o desbloqueio emocional ia 3, 4, 40 minutos fazendo, às vezes 1 hora. E eu me lembrei de uma técnica que eu tinha aprendido num congresso de odontologia em Curitiba. E lá teve uma palestra que dizia assim, recupere o seu herpes labial no lugar de ficar 12, 15 dias, recupere ele em 1 semana. E eu falei, nossa, né? Era um professor de acupuntura que estava dando, e eu entrei nessa palestra. E o professor deu a técnica aranha. O que é essa técnica aranha? É a medida, a circunferência da cabeça, levando esse fio no meridiano da coluna, para nós é no meridiano do VC, e aplicava laser. E o herpes labial melhorava em questão de 1 semana. E eu me lembrei disso. Eu falei, gente, se ele tirou uma medida da cabeça, nós podemos. O que tem no trapézio? Eu tenho uma medida de G15 a IG15, né, nas costas. Peguei um fio dental, perguntei para a professora quanto que estava a dor, ela falou que estava em 10. Peguei um fio dental, que eu tinha na minha bolsa, medi, coloquei o fio, levei na coluna, no meridiano do VG, só que no lugar de eu aplicar laser, eu apliquei moxa
e coloquei mini gráfico com 3 cristais. E aí eu fiz aurículo para o trapézio. Gente, quando terminou, a professora falou assim: nossa, eu não tenho mais nada, zerou minha dor. Eu falei, é? Ela falou, sim, não tenho mais dor. Daí a gente começou a pegar no trapézio dela, tinha amolecido o trapézio dela. E assim, eu falei, nossa, o que será que eu fiz, né? Isso foi num domingo à noite, Dr. Vu, lá de São Paulo, isso era começo de abril, falou para mim assim, Linéia, em outubro nós vamos ter o congresso do SEATA aqui em São Paulo, e eu quero que você venha dar uma palestra. Eu falei, pode marcar meu nome. E essa palestra vai ser com cristal. E de abril até outubro, somente no meu consultório, eu comecei a estudar o que foi que eu fiz, e era uma acupuntura proveniente de uma terapia japonesa, da acupuntura japonesa, em que eles pegavam as medidas grandes e passavam no meridiano do VG e colocavam mocha okyu. Mocha okyu é uma mochinha que você pega a lã, faz no tamanho de um grão de arroz e queima. E eu falei, nossa, né? Eu falei, eu fiz uma coisa, só que o trapézio não tinha essa medida na terapia, na acupuntura japonesa. Falei, eu fiz uma coisa que eu nem sabia que existia. Aí eu comecei a aperfeiçoar. Comecei a aperfeiçoar no meu consultório e a gente começou a obter resultados maravilhosos. Aquelas dores, quando você termina a sessão e o paciente diz assim, ai, melhorou, mas tem um fundinho de dor, você faz a TCD e zera a dor do seu paciente. Aí eu fui para esse congresso em São Paulo, levei a técnica da dor, o nome da palestra, da dor com cristal, e eu dei essa palestra, e graças a Deus eu não vi no fundo da palestra com o Dr. Vu lá no fundo, porque estava escura, né? Se eu tivesse visto, eu já estava tremendo. Já estava tremendo, né? Num congresso em São Paulo, internacional de acupuntura. E aí eu terminei essa palestra. Eram 10 medidas. 10 medidas grandes e 2 medidas pequenas. Porque nós não temos só dor no trapézio, na coluna, na lombar, na perna, no ciático, né? Nós temos dor no punho, no cotovelo. E aí, eu saí dessa palestra. E o Dr. Vu bateu nas minhas costas e falou assim, você acabou de aperfeiçoar uma técnica, você não inventou, porque ela vem da acupuntura japonesa. Mas você aperfeiçoou, porque não é com cristal e nem com a mocha que você usa. Que era a mocha okyu. Aliás, não era a mocha okyu, era a mocha de bastão. E aí você vai para casa e denomina ela como você quiser. E aí eu fiquei maravilhada, né? Cheguei em casa, TCD, técnica Coraza para dor, analgesia e herpes zoster, porque depois a gente fez a técnica para o herpes, que hoje, em no máximo 48 horas, o herpes seca. Eu não estou brincando, nós temos alunos aqui que comprovam isso, e que vocês vão ver amanhã esses resultados do herpes na aula. Eu vou ter como mostrar para vocês as fotos. E hoje nós temos 40 medidas, grandes, pequenas, que as pequenas já proviam da acupuntura japonesa, mas era diferente.
Era uma técnica diferente em que eu conseguia aliviar a dor do meu paciente, por exemplo, de punho, de cotovelo, de ombro, em 60%. E para mim isso não era legal. Eu precisava melhorar de 90% a 100% as dores dos meus pacientes. E aí eu fiz uma técnica modificada para as medidas pequenas e eu aperfeiçoei, daí essa é minha, eu aperfeiçoei não só as medidas que vão no VG, e eu aperfeiçoei as medidas que vão no VC. Então, essa técnica da TCD no VC, no meridiano aqui da frente, é minha. Essa fui eu que fiz, aperfeiçoando, por causa que meus alunos chegavam para mim e diziam assim, professora, tem TCD para cólica de bebê? Não, não tem. A TCD é para dor tendinomuscular somente. E aí, eu fui atrás e aperfeiçoei para cólica, para dores abdominais e viscerais na frente. E assim é a história da TCD. É a cereja do bolo de qualquer tratamento. A TCD é a cereja do bolo de qualquer tratamento para dor tendinomuscular ou abdominal e visceral. Aquela dor, boa noite, Ângela. Aquela dor que fica um pouquinho, como um paciente hoje, ai, tem um pouquinho de dor, de 10 ficou em 1, a gente termina com a TCD. E aí você consegue zerar a dor do seu paciente. É fantástico, é maravilhoso, e nós usamos com os cristais programados Coraza. Não só com os cristais, mas também com o nosso mini gráfico que nós temos. Nós temos o gráfico mãe, nós temos um gráfico maior e nós temos os mini gráficos com os 3 cristais para potencializar mais os tratamentos. E amanhã vocês também vão ver na nossa aula maravilhosa todos esses trabalhos nossos. Trabalhos de feridas, trabalhos de cicatrizes que eu dei ontem, o trabalho do herpes simples e do herpes zoster. E aí eu aperfeiçoei a técnica não só para o herpes simples, que é o herpes labial, como o herpes zoster no corpo e a dor neuropática do herpes zoster. A técnica é fantástica. Então, eu recebo muito, porque você não criou, não criei, não. Criei a do VC. Mas essa técnica é uma técnica que provém da acupuntura japonesa, aperfeiçoada por mim, com outro tipo de estímulo, e as medidas pequenas não são as mesmas da terapia japonesa, e no VC é meu. Não tem na acupuntura japonesa, tá? Então, gente, mostrei para vocês o que é a TCD. Amanhã vocês vão ver os resultados, porque eu não tenho como colocar para vocês o resultado aqui. E amanhã também vocês vão ver a técnica ao vivo. Eu vou mostrar a técnica do trapézio, que foi a primeira técnica, a primeira medida que eu fiz. Vocês vão ter um vídeo mostrando a técnica. Fátima, e com o herpes vaginal funciona também? Sim, muito. No dia seguinte seca. Aí nós temos a técnica para o herpes vaginal, para o herpes de quadril, para o herpes de tórax, para o herpes da cabeça. Então eu tenho uma live aqui, que inclusive nós temos 5 Nutellas, falando de um paciente a semana toda, de herpes, que ele chegou e falou assim, ó, a dor do herpes é aqui. E foi lindo,
lindo, lindo, lindo, lindo esse paciente meu. 14 dias ele zerou a dor. Ele estava há 20 dias sem dormir e com dores horríveis. E o herpes vaginal também é maravilhoso, porque o herpes vaginal dói, né? Incomoda, é terrível. Ah, tá bom. E então, eu não tenho como mostrar, mas amanhã vocês vão ter tudo no aulão. O herpes ocular, gente. Vocês vão ver amanhã, é a primeira figura que vai aparecer num paciente meu, filho de uma acupunturista, pai de uma acupunturista aqui de Ponta Grossa, e que em 14 dias, nós zeramos o herpes ocular dele daqui inteiro. E a técnica está tão avançada, o mesmo herpes ocular na sogra de uma aluna minha, em 2 dias ela secou. Porque a gente está aperfeiçoando a técnica. Amanhã a aula vocês vão ver os depoimentos também dos alunos, maravilhosos. E amanhã a aula vocês vão gostar bastante. Então, gente, amanhã, às 20 horas, no canal do YouTube, eu vou colocar no link da bio agora, para vocês tocarem o sininho e se lembrarem, né? Porque o link da minha bio está com um outro link, e eu vou passar o link da aula de amanhã, tá? E fascite plantar, estão me perguntando também quais as medidas, né, para qual tipo de dor? Dor de cabeça, sinusite, rinite, dor de ouvido, zumbido, dor de dente, pneumonia, aumentar a imunidade, fascite plantar, dor em joelho, coxa, quadril, lombar, ciático, as medidas pequenas, punho, cotovelo, ombro, joelho, já falei, tornozelo, tá? São todas essas medidas. E no VC é para as dores abdominais e viscerais, estômago, baço, pâncreas, intestino, bexiga, próstata, hemorroida. Todas essas são técnicas que nós temos para passar para vocês. São mais de 40 medidas. Então a Ângela está aqui e disse assim: meu cunhado ficou maravilhado do tratamento que fiz nele da fascite plantar. É impressionante, é impressionante. A fascite plantar, a resposta é imediata, é imediata. E para vocês terem ideia, nós tínhamos só a medida do pé e agora a gente tem, que é para esporão, e agora a gente tem para fascite plantar, que é uma das técnicas novas. E a última técnica que eu aperfeiçoei foi a de tendinite de Kervai, a dor no polegar. Foi a última medida que a gente fez. Nossa, que legal, Ângela. Muito bom. Mal conseguia pisar no chão. É isso aí. Pena que é muito complicado eu fazer aqui para vocês, né? É muito complicado eu fazer, eu não consigo fazer, né? Porque vai moxa, porque vai um mini gráfico com 3 cristais, a medida tem que ser exata. Silvia, pode aplicar em pacientes oncológicos? Claro, deve. Principalmente aqueles pacientes que estão fazendo quimioterapia e radioterapia que tem enjoo.
junto com o ponto CS6, é maravilhoso. Temos os cristais, Silvia, eles não têm contraindicação. Nenhuma. Eu posso fazer para paciente que tem problema cardíaco, que tem aquele aparelhinho, esqueci o nome agora. Pode. Não tem problema nenhum. De quantos anos? De 0 a 100. 100, 105. Pode fazer em qualquer idade. Só que, por exemplo, para bebê, muda alguns pontos. Eu, por exemplo, eu não uso para bebê o Xemen. Eu uso ponto 0. Fátima, uma dúvida. Quando a dor é resolvida, o problema que está por trás também é resolvido? Sim. Por quê, Fátima? Porque lembra que eu falei que a TCD é a cereja do bolo? E o que eu falei para você? Que a TCD, ela é feita por último. Quando você termina o teu paciente. Então, você já trabalhou com acupuntura, você já trabalhou com cristal, você sabe se pode, porque nós temos também a TCD para o emocional, para ansiedade, eu esqueci de falar, para ansiedade, para depressão, para síndrome do pânico. Então, eu já tratei isso antes de terminar com a TCD. Tá? Então, eu já tratei o emocional, eu já tratei o físico e termino com a TCD. Porque a TCD não é feita no início do tratamento, a TCD é feita no final. Por quê? Por quê? Os nossos alunos sabem. Porque se você for fazer a TCD no início, você não pode mexer no seu paciente mais. Principalmente se você é massoterapeuta e se você é quiropata. Porque a medida muda totalmente de local. Tá? Tendinite é maravilhosa. Então, ela é... E você vai ver amanhã, não esquece de entrar amanhã, tá? Para quem não conseguir entrar ao vivo, ela vai ficar gravada. Só que vocês vão perder os brindes que vai ser dado amanhã. Nós temos alguns presentes para vocês amanhã. Tá? Ok? Mais alguma pergunta? Fátima, você é acupunturista? Terapeuta? E aí, pessoal? Tudo bem? Então, é isso aí. Aguardo vocês amanhã, às 20 horas. Não vai ser aqui no Instagram, vai ser no YouTube, no meu canal do YouTube. A Ângela está falando aqui, quem não fez o curso ainda não tem a mínima ideia do que está perdendo. Não sou, mas estou pensando seriamente em ser. É isso aí. Então tá jóia. Pessoal, um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Amanhã de manhã, olha, amanhã de manhã vou fazer o café com a TCD. Professora, você vai fazer o café? Vou, tá? Vou fazer o café com a TCD, sim. E aí a gente pode também tratar alguém, né? Nossa técnica dá muito resultado, só precisamos seguir as etapas. Isso aí. Não dá para você entrar no curso e querer fazer o tratamento à distância. Não dá. Então tá bom, pessoal. Até amanhã. Boa noite. E fiquem com Deus, tá bom? E obrigada por vocês estarem aqui comigo,
desde segunda, né? Fazendo todas essas lives. Um beijo no coração.